Olá, tudo bem? Você conhece a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica? Calma aí, antes da gente começar a conversar, deixa eu me apresentar rapidinho. Me chamo Andréia, sou bariátrica há 18 anos, estudante de nutrição, cursando o último ano, nesse ano de 2026, e criei esse espaço, esse canal, para que a gente possa compartilhar aí, né, as nossas experiências no que tange cirurgia bariátrica, obesidade, ganho, reganho, perdas, e esse espaço foi criado para isso. Se você é bariátrico ou está aqui porque tem alguém que você ama que fez ou está pensando em fazer a cirurgia bariátrica, te convido a ficar nesse canal, acompanhar esse canal, seguir esse canal, porque a gente vai ter muito conteúdo relevante para esse nosso mundo, né, esse nosso universo. Mas voltando. Comecei o vídeo perguntando se você conhece a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Esse mês, no comecinho desse mês, a gente está em fevereiro de 2026, eles fizeram um post falando do crescimento da obesidade nos últimos anos e que cresceu 118%. Esse número me chamou a atenção. E aí eu fui ler melhor a reportagem e fui buscar mais conteúdos relacionados a isso. E a pergunta que eu lanço aqui para vocês é a seguinte: por que isso está acontecendo? Né? Por que a obesidade cresceu tanto nesses últimos anos? Quais são os fatores que estão levando a gente a esses crescimentos, né, estrondosos, aí, essas estatísticas estrondosas de crescimento em relação à obesidade? Será que é só ambiente? Será que é só o estresse do dia a dia? Será que é muita oferta de muitos produtos? E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje nesse vídeo. Porque eu acho que quando um problema crônico ele é silenciado, ele também não se busca a solução para ele. Concorda comigo? Nos outros vídeos do canal, eu já citei por algum motivo, em algumas circunstâncias, que eu transformei a minha dor em propósito, né, em profissão. Então eu, como bariátrica há vários anos, fui buscar o curso de nutrição por conta desse meu desejo de atuar junto com os meus pares, né? Porque tem muita gente metabolicamente doente, a gente é fácil de entrar nesse contexto, de ficar metabolicamente descompensado por conta do nosso organismo se tornar, né, desabsorcivo. Então a gente precisa aprender a lidar com esse novo corpo. Então tudo que eu vejo relacionado a esse contexto, eu tento anotar ali num cantinho, no caderninho, no bloco de notas, para depois buscar mais sobre o assunto. E aí, após ver a postagem da sociedade, eu fui ler o artigo como um todo e os números me assustaram. Por exemplo, diabetes pulou teve um crescimento de 135%, sobrepeso mais de 47%, hipertensão mais de 31%. E esses números, eles não podem ser desconsiderados, eles precisam ser levados em consideração. Então, foi por isso que eu quis trazer esse conteúdo para o canal, para que a gente possa refletir um pouco sobre isso e comece a se posicionar de forma crítica a esse crescimento gigantesco. Ao mesmo tempo que a gente percebe, ele é silencioso, né? Porque ele vem vindo aos poucos. E aí a gente, por exemplo, no nosso contexto, no cenário do Brasil, a gente está percebendo que a nossa sociedade está ficando mais, está engordando mais, está ficando mais com sobrepeso. A gente, ao passo que a gente deveria comemorar a evolução da medicina, da indústria farmacêutica, para nos dar mais longevidade, a gente também precisa se preocupar, porque se a gente demandar, né, cada vez mais medicamentos, que qualidade do envelhecer a gente vai ter? Que qualidade, a que preço vai ser essa longevidade que a nossa sociedade está caminhando, né? Então, são sobre essas questões que eu quero levantar a bola aqui para a gente refletir sobre. Então, assim, o que esses números nos revelam?
a gente está num contexto de sociedade, a gente tá num momento de sociedade muito estressante, né? O senso comum vai dizer isso. Ah, é o estresse do dia a dia, não tenho tempo para comer direito, para como sempre na rua, tenho tempo para fazer atividade física, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. E aí, assim, a obesidade, ela não cresce sozinha. Ela está crescendo junto com um estilo de vida muito ruim e que a gente está normalizando com a desculpa de que a gente não tem tempo, entendeu? Só que a gente precisa priorizar esse tempo, né? Então, assim, a gente está num contexto obesogênico porque a indústria alimentícia cresceu muito, então é oferta de dopamina barata a todo tempo, né? Tanto pelas mídias, tanto pelas propagandas, quanto quando a gente entra no supermercado mesmo, né? O apelo visual dos alimentos, a praticidade que é vendida nesses alimentos ultraprocessados, elas são sedutoras, né? Elas, por exemplo, você tem uma rotina pesada de tempo, você quer comer direito, aí a indústria alimentícia inventou lá a lasanha da Sadia que você tira do pacote, abre o micro-ondas, coloca em 15 minutos você tem uma comida pronta. Enquanto você está tomando banho, você chegou do trabalho, tem a lasanha. Tem a facilidade dos aplicativos de alimento, né? iFood, 99 entrega, Uber Eats, essas coisas todas. Rap. Então a gente tem essa facilidade também. Mesmo que você peça uma comida a princípio saudável, a gente não sabe como foi feito, se foi usado um óleo vegetal de baixa qualidade, se foi usado amido, se foi usado, né? A gente não sabe como as coisas são produzidas, a gente não vê. E aí a gente vai entrando nesse looping, né? Esse contexto aí de obesogênico, muitos ultraprocessados, a facilidade, a dopamina barata, as recompensas que a gente quer para um dia cansativo, um dia exaustivo. E aí a gente, de forma silenciosa, vai fazendo a nossa sociedade cada vez mais estar distante de uma saúde plena, de uma saúde de qualidade, por mais apelo que se tenha para uma vida saudável, né? E que eu acho que cresceu um pouco esse apelo da pandemia para cá, porque a gente viu que as pessoas que mais se prejudicaram com a doença que ocasionou a pandemia, as pessoas que mais se prejudicaram eram as pessoas que estavam metabolicamente doentes, né? As que se saíram melhor aí, até tiveram a doença, mas que se saíram melhor no pós-doença, foram as que estavam metabolicamente mais saudáveis. O senso comum pode tentar olhar para essa questão como a gente chegou no ponto que chegou por falta de força de vontade do indivíduo. E eu sempre falo que não é falta de força de vontade, né? Obesidade é doença, ela precisa ser vista como tal. E para quem tem a doença ou obesidade, é muito difícil o controle. Tem que querer muito, tem que duelar, né? Tem que ficar vivendo com aquele duelo o tempo todo de abrir mão de determinada coisa, não vou comer determinada coisa, porque isso vai desencadear um processo que eu não quero viver agora, que eu não me permito viver agora. E esse autocontrole, ele precisa acontecer, né? Mas, em contrapartida, a gente tem um sistema todo desenhado para que a gente não consiga vencer esses impulsos, né? Porque, como já falei aqui, um ambiente obesogênico, com muita oferta, com excesso de dopamina barata, né, que é a comida, a recompensa. Eu tive um dia exaustivo, eu vou me dar um chocolate. Eu tô na correria, eu vou
comprar um pacote de biscoito desses péssimos, né, que parece isopor e tal. Eu cheguei, tô cansada demais, hoje o dia peguei muito trânsito para voltar para casa, eu vou pedir uma comida no iFood. E aí você tá ferrando seu corpo, você tá ferrando sua saúde, você tá ferrando seu bolso, porque tá ali a todo tempo pensando e gastando com comida, né? Então, a gente hoje vive esse contexto, esse cenário de um sistema todo desenhado para que a gente cada vez mais fique mais refém dessas comidas lixo que estão sendo produzidas, ou às vezes nem é comida lixo, tem cara de comida saudável, mas que vão nos entregar uma facilidade, né, que a gente quer por conta da loucura do dia a dia, e em contrapartida a gente vai cada vez mais piorando a nossa saúde. Um outro fator que eu considero como relevante, né, eu acabei de falar em dopamina barata, que eu considero que pode também estar agravando isso, né? A gente tem uma economia que não favorece as pessoas com baixa renda, né? E que justificam comprar comidas de baixa densidade nutricional pelo fator preço. Então, é muito mais prático para determinadas camadas da população, práticos que eu digo não só na praticidade em fazer, mas na praticidade financeira, né? na possibilidade financeira, adquirir alimentos de baixa densidade nutricional a pretexto do valor. Que a gente, se você for analisar direitinho, não é bem assim. Um pacote de miojo pode ser até, eu não sei quanto custa um pacote de miojo, mas vamos botar que seja de 3 a 5 reais. Pode até ser, à primeira vista, baratinho. Em relação a um bife, em relação a um peito de frango, né? Quando você vai comprar ali para todo o contexto da família. Porém, existe uma via de mão dupla aí que precisa ser levada em consideração. Quando você come esses alimentos ultra palatáveis, né, mega palatáveis, que vão te dar um pico de insulina gigantesco, né? Você comeu isso, daqui a 1 hora, 2 horas você está com fome. Mas se você fez uma refeição ali tradicional, né, do Brasil, arroz, feijão, a carne e legumes e vegetais ali, você vai demorar mais para sentir fome, entendeu? Então, existe uma via de mão dupla aí. Um pacote de biscoito custa R$2 e um prato de comida custa 10. Então, substituir um pacote de biscoito por um prato de comida é muito mais barato. Não é bem assim, né? Então, essa dopamina barata que eu citei, ela consegue englobar vários contextos, né? Tem a questão da recompensa, tem a questão do preço, tem a questão do ambiente, né? E nisso a gente está cada vez mais agravando essas estatísticas relacionadas à obesidade. Esse ano eu completo 47 anos de idade, né? E apesar da minha idade, já não sou mais nenhuma novinha, a minha infância ela já foi desses super estímulos, né? E assim, eu não me tornei obesa por ser fraca com a comida. Eu me tornei obesa por viver nesse contexto de muita oferta. E olha que na minha época era muita oferta, mas não era tanta oferta assim como a gente tem hoje. Então, por exemplo, não é raro a gente pegar uma condução coletiva de manhã super cedo, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, horário que as pessoas deveriam estar fazendo seus jejuns para se preparar para esse dia, ver gente comprando em camelô de transporte coletivo doce, amendoim, coisas que vão dar pico de insulina e começando o dia ali comendo uma paçoca, entendeu? Mas a oferta é muito grande. Para quem já não tem uma boa relação com a comida, fica muito mais desafiador não escorregar nessa pegadinha
de mau gosto, vamos dizer assim, né? Aí vamos lá. A gente está nesse contexto de crescimento gigantesco da obesidade, certo? Em contrapartida, muitas pessoas ficando metabolicamente doentes, buscando uma solução para essa questão da obesidade. E aí entramos no contexto aqui que nos é peculiar, que é a cirurgia, é apontada como uma solução, o uso dessas canetas agora, os análogos de GLP-1, se apresentando como uma solução para resolver essa má relação com a comida de anos que a pessoa teve, ok? Só que, se a gente não mudar o ambiente, se a gente não mudar o contexto, se a gente não mudar a nossa postura de base relacionada à comida, a nossa relação com a comida não melhorar, não tem cirurgia, não tem tratamento com análogos de GLP-1 que dê jeito. E aí a gente vai ter mais pessoas doentes ainda, porque a gente sabe que os dois contextos, se não forem, né, tanto o dos medicamentos quanto o da cirurgia, se eles não forem bem trabalhados na base, eles trazem implicações para a nossa saúde bastante relevantes, né? Então a gente precisa olhar para isso com outros olhos. A gente precisa entender que o melhor, a redução de danos seria trabalhar na prevenção. Não conseguiu a prevenção, a gente precisa mexer na base, no contexto, na melhor relação desse paciente, vamos assim dizer, dessa pessoa que convive com a obesidade há muito tempo, com a comida, para que aí ela chegue num contexto, uma intervenção mais diretiva, né? Ou a cirurgia, ou as questões do medicamento. Só que a gente sabe, a gente está vendo aí que não é bem assim que acontece. A coisa está muito banalizada, né? E a gente precisa olhar para essas questões com olhos mais críticos e para a gente poder amenizar essas intercorrências que a obesidade traz para a nossa sociedade. Se você chegou até aqui nesse vídeo, por favor, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, para que a gente possa fazer o nosso movimento crescer cada dia mais e fazer o conteúdo desse vídeo chegar às pessoas que precisam ouvir isso para poder começar o despertar para a mudança. Eu não sei o nível de envolvimento, comprometimento com a obesidade que você tem, né? Eu não sei o que você está vivendo hoje, né? Se você é uma pessoa que já fez a cirurgia e está no processo de reganho. Eu não sei se você é uma pessoa que está buscando informações sobre a cirurgia porque você está querendo, está buscando ela para você. Eu não sei se você fez a cirurgia e se você hoje está com processo de reganho e está fazendo uma intervenção medicamentosa com os análogos de GLP-1. Não sei quem é você, né, nesse processo da obesidade. Mas o que eu queria deixar como mensagem para você é que você não se tornou obesa, né, porque você foi relaxada, porque você foi negligente com a sua saúde. Nem eu, né? A gente se tornou obesos, a gente deixou a doença se instalar nas nossas vidas por todo um contexto social, por toda uma oferta diária de coisas que a gente gosta muito, porque são coisas prazerosas, mas que a gente, por distração, não mediu as consequências de onde a nossa impulsividade ia nos levar. Estamos caminhando, né, para a finalização desse vídeo e eu vou deixar uma pergunta aqui aí, lançada aí no seu coraçãozinho, na sua cabecinha, para que você responda. Será que a gente não está normalizando a obesidade? Será que a gente não está, por distração,
deixando a vida nos levar no que tange a nossa saúde, ao protagonismo, a qualidade da nossa saúde? Eu acho que sim. Para você que chegou até aqui, mais uma vez peço que curta o vídeo, se inscreva no canal e fique acompanhando aqui, né, ative a notificação para que a gente possa cada vez mais conversar sobre esse assunto, porque assim, aquilo que a gente traz à luz das ideias fica muito mais fácil da gente combater, da gente contornar, da gente resolver. E cada vez mais estado de consciência vai ser menos estado de buscar ferramentas emergenciais para resolver esse problema crônico de saúde do qual a gente está inserido. Forte abraço e até o próximo vídeo. E não esquece, vou deixar no link da descrição o link da pesquisa, se você ainda não tiver passado lá para responder, porque eu quero te ouvir, quero ouvir suas facilidades, as suas dificuldades relacionadas a esse nosso mundo da cirurgia bariátrica e da obesidade. Tá bom? Você me ajuda muito respondendo essa pesquisa. E mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo desse canal.